Olá, boa noite, Lu. Seja bem-vinda sempre. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cris. Muito bom ter vocês por aqui. É uma satisfação enorme. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Tá tudo certinho aí? A voz. Boa noite, Thaís. Seja super bem-vinda sempre. Boa noite, Cris. Boa noite, Lu. Deixa eu tentar fixar esse tema aqui que eu sempre apanho, viu? Não é por nada, não. Devia ser mais simples esse negócio, fixar o nome, né? Eu sempre apanho pra caramba pra isso. Eu vou ter que pegar umas aulinhas, como fixar o tema na live. E o pior é que diz assim, ó, só é segurar o tema que você consegue fixar. Mas não aparece a palavra fixar, só foi nos primeiras lives que eu consegui fazer essa façanha. Como é que tá o clima aí? Thaís, Rio de Janeiro, como é que tá o clima? A Lu tá aqui em Curitiba, o clima tá gelado, né, Lu? Aqui tá realmente bem gelado, 3 graus, 5 graus. Hoje passou o dia, grande parte do dia, com 5 graus, né? E aí, Cris, como é que tá o clima aí também? Boa noite, Vânia. Boa noite, prima. Boa noite, Rui. Boa noite, Gil. Aqui tá gelado, viu, Thaís? Oi! Oi, boa noite. Bem? Eu, tô, eu só quero ver vocês. Eu tô morrendo de saudades, eu quero ver vocês. Não tô conseguindo vê-los. Não tô vendo? Ué, não tá Hum, vendo. Eu tô vendo não é? você, tô matando saudade já. Nós já vemos você já. Vou entrar de novo, tá? Tá bom, Vamos entrar de novo. Ué, Pera. tá bom. E agora? Agora! Agora eu consigo ver. Tudo Vocês bem, estão Glória? Vou criar um fã-clube para vocês, viu? Oba! é Adoro! para nós. Para nós três. É, E aí, essa turma toda aí boa aí, olha, tudo vai virar um olha, fã-clube, olha, tem a uma gente é fã mansão hoje. deles.
Hoje tem Rio de Janeiro, hoje tem Pernambuco, hoje tem Recife, tem... Oh, maravilha. deixa eu ver quem mais. Tem Recife, Vânia, tem a Gil, tem a Cris lá de Pernambuco, lá em Bezerros. Uhul! Tem aqui Curitiba. Hoje está bem recheado, está maravilhoso. Posso falar uma coisa que eu fiquei muito feliz hoje quando eu vi uma reportagem de Recife? Eu vi vocês desmontando um hospital de campanha. Eu fiquei tão feliz, eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. São imagens, Recife, que a gente também quer muito ver no Brasil inteiro. Não é montando mais hospital. Exatamente. A Vânia aí do Janga, olha, está dizendo, sou Vânia do Janga. Lá de Recife. Beijo, Vânia, lá de Pernambuco também, Vânia. Estava com saudade, sua prima. Nunca mais tinha aparecido, eu briguei com ela, ela fez eu vou. Isso mesmo, isso mesmo. Boa noite para vocês, sejam todos super bem-vindos, é muito bom, né? Toda quinta-feira estarmos aqui com esse casal, com essa equipe, com esses empresários maravilhosos aí, a Cirlei, o Rui Valência, muitíssimo obrigada sempre, né, por essa parceria que tende a crescer com a graça de Deus. Amém. E vamos sempre firme, sempre trazendo temas maravilhosos. O próximo tema, temos que dar sugestões, se também a Cirlei também vai também trazer alguns temas importantes aqui para a gente, que a gente sempre debate. Então, é isso que a gente faz aqui, né? Trazer sempre um debate gostoso, descontraído, e que vai realmente trazer informações e agregar valor para o todo, né? A live anterior, para quem não participou, a gente falou mais, não focou mais na parte da liderança, da importância que o líder está motivado, né? Nós íamos entrar na parte geral, mas sendo que é tanta coisa para se falar que resolvemos partir, né, em duas partes. Parte 1, que é a parte da liderança, né, a importância do líder estar motivado, para depois entrarmos na parte do líder, como motivar a sua equipe. E tem uma historinha, né, iniciando... antes dessa parte, pode se apresentar, Rui e Cirlei, desculpa. Boa noite. Boa noite, Glória. Boa noite, pessoal. É muito prazeroso estar aqui de novo com vocês, contar aí com a participação de vocês. Olha, a gente está descobrindo que é muito importante ganhar joinha, coraçãozinho, sabe? O Instagram aumenta a nossa motivação, aumenta essa motivação. Gente, eu tô ficando viciada em coraçãozinho, joinha. Faz isso mesmo, compartilha aí com seus amigos, na sua rede, coloca nós aí em contato com esse mundaréu de gente que vocês também conhecem, que a gente pode levar essas mensagens, e o nosso objetivo central é fazer a diferença na vida das pessoas. Não, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar as pessoas, e são as pessoas que vão mudar o mundo, e nós queremos ser protagonista desse processo. Exatamente isso. Boa noite, Betânia. Betânia de Bezerros também chegando em Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Rui. Apresente, por gentileza. Boa noite, Glória. Boa noite, Cirlei. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Então, nós somos do Instituto Intrépidos, estamos nessa parceria com a Glória, da Contrec, já há 3 meses, né? E é uma quantidade bastante grande de conteúdo. Nossa, que nós já produzimos. Passa, né? 3 meses, caramba. Aliás, eu estou propondo que escrevamos um livro com tudo isso. Já dá um livro. Vamos escrever, nós 3, um livro maravilhoso, com vários temas diversificados, para quem acompanha, quem não acompanhou, pode voltar e reler. Desculpa, Rui, pode continuar. E quem quiser ver as lives anteriores, né? Pode procurar nos nossos canais no YouTube, tanto no canal da Contrec quanto do Instituto, porque assim, são conteúdos relevantes, importantes para esse momento, necessários para esse momento, desconstruindo um pouco um discurso que tinha lá no começo e algumas pessoas ainda repetem, quando que nós vamos voltar ao normal, como se fosse possível voltar, ou desejável voltar ao que era antes, né? Produzindo conteúdo para nós passarmos por esse momento que nós estamos passando, mas principalmente nos prepararmos para aquilo que vai vir.
ou para o novo normal, né? Qual é o novo normal que nós queremos? Então, esses conteúdos todos, essa conversa toda tem principalmente esse objetivo. E aí, esse novo normal, a gente trabalha sempre numa perspectiva de várias dimensões. Dimensão pessoal, dimensão profissional, dimensão das relações interpessoais. Então, está bem interessante, está muito bom, né? E assim, como disse Sirlei, né, está muito prazeroso mesmo fazer essas lives, né? E os coraçõezinhos, os joinhas, né, nos motiva ainda mais Nos motiva para ainda poder mais, continuar né? esse trabalho. Que cada live dessa é um aprendizado mútuo, né? Que nos Aham. faz a gente ter mais conhecimento, buscar cada vez mais, darmos, né, mais informações que vai mudando constantemente. Então, isso que é maravilhoso. Essa troca Sim. de conhecimento, né, de ambas as partes, que nos faz fortalecer cada vez mais, e isso que faz a gente seguir, né, indo realmente adiante em prol de um todo, e um todo mais sustentável, né? Uhum. Ramificado, sustentável no todo. E para começar essa live, assim, vou só falar um pouquinho, um trechozinho da importância de um líder, né, da empresa, motivar seus colaboradores, né? O que isso provoca, qual a diferença que isso faz na vida do próprio colaborador. Então, assim, é o motorista e o motorista e a avalanche. Então, lá no Canadá, na época de frio, né, abaixo de zero, o motorista estava seguindo para fazer uma única entrega da empresa Fênix, né, lá dos Estados Unidos, que é quase igual ao Sedex nosso, né, que faz justamente essas entregas, tudinho. E ele saiu para fazer uma única entrega no seu caminhão, e sempre chegou no meio do caminho devido ao frio, né, a temperaturas baixíssimas, e caiu realmente assim aqueles blocos de neves, né, na estrada. E chegou um ponto que ele não podia mais seguir. Aí foi o que ele fez. Ele lembrou que há 50 quilômetros atrás ele viu um heliporto. Aí foi o que ele fez. Ele não teve dúvida. Ele voltou com o caminhão dele, parou nesse heliporto, pegou o cartão de crédito dele que ele tinha e pagou uma viagem de helicóptero para fazer essa única entrega. Gastou $5.000. Né? Lá, os limites de crédito é bem maior do que o nosso. Então, ele pegou do seu bolso mesmo o cartão e pagou essa viagem de helicóptero para fazer essa entrega. E fez, e não comunicou à empresa que ele trabalhava. Simplesmente ele teve autonomia e foi lá e pagou $5.000, entregou, o cliente ficou super, mega, ultra satisfeito, ele voltou com o cartão dele, que era $5.000 para ir e voltar, pegou o seu caminhão e retornou. Sendo que quando ele contou essa história, quando chegou em casa e contou para a família e para os amigos, o pessoal ficou louco. Atônitos, né? Disse, você vai ser demitido e você também não vai ser ressarcido de $5.000, né? Como é que você gasta $5.000 para fazer uma única entrega? Aí ele fez, que ato de coragem foi esse? Ele fez, não foi nenhum ato de coragem. Na realidade, eu tenho a certeza absoluta que eu vou ser ressarcido, eu tenho certeza absoluta qual é o meu papel, qual é a minha missão dentro da empresa, né? Porque o meu gestor me deixou ciente do meu papel e ele ficou tranquilo, ele fez, não tenho dúvida nenhuma. E dito e feito, a empresa não só deu o maior prêmio para ele, né, Púrpero, que se chama, incentivação, né, assim que eles tinham lá na empresa, fez o ressarcimento do pagamento que ele fez e ainda deu um bônus. Então, isso mostra, né, que o quê? Que o gestor dele, o líder dele, deixou ele bem ciente do que ele podia fazer. Deu total autonomia para esse funcionário gastar muito mais do que podia, do que era preciso, mas com o único objetivo, deixar o seu cliente satisfeito. Então, fez aquela troca, né? Então, deu realmente aquela segurança para a empresa, e a empresa disse, não, você tem total autonomia num momento extremo, você não precisa entrar em contato com a gente aqui para tomar decisões, você tem total autonomia de tomar as decisões que precisa e fazer da melhor forma para não perder nosso cliente. E assim ele fez. E assim começamos a nossa live. A importância exatamente de um líder saber motivar
principalmente, dar autonomia aos seus colaboradores. Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. É, Eu começo, você começa. Então, deixa eu só dar É porque quando a Glória estava falando, né, dessa atitude, né, no primeiro momento, provavelmente ele não deve ter feito assim, eu vou fazer isso porque eu vou receber. Talvez ele tenha pensado, não, eu tenho uma missão para ser cumprida, né, eu tenho uma obrigação, uma responsabilidade. O Schopenhauer, que é um filósofo alemão, ele trabalha um conceito chamado compaixão, que é aquela atitude que a gente tem para com a outra pessoa sem necessariamente esperar alguma coisa em troca. Quer dizer, eu faço para outra pessoa porque eu sei da minha responsabilidade, do meu compromisso, né? E eu acredito que nessa pessoa, né, esse funcionário, ele deve ter provavelmente pensado nisso. Não, eu tenho uma tarefa para cumprir, porque ele poderia ter arrumado um monte de desculpas, né? Ele poderia ter falado assim, ó, a estrada estava interditada, não tinha como eu continuar. Mas ele não pensou nele, ele pensou no outro. É quando nós pensamos no outro. Nessa história, ele disse assim, não, eu tenho uma missão a cumprir. Eu sei o meu dever e sei que o cliente lá da empresa está precisando dessa encomenda com urgência. Então, então, focou nessa parte e pegou a parte da motivacional que ele tinha, estava altamente motivado, e outra coisa, estava totalmente engajado. Exatamente. Ele sabia os valores e as diretrizes da empresa e até onde ele podia ir. Se não tivesse tido esse engajamento, ele não faria. Ele teria medo e teria atitude. Ele não teria atitude. Tá. E aí tem outro conceito, mas a gente vai conversar ao longo dessa live. Eu estava conversando com a Sirlei um pouco antes, a gente se preparando aqui para essa live, e um conteúdo que veio muito forte e tem que fazer parte do seu papel de liderança, ou da liderança, incentivar, que é a ideia da autonomia, que ele teve autonomia. Mas ele só teve autonomia porque alguém disse para ele, olha, você pode, você tem condições, você tem autorização, né, para ter essa autonomia. E claro, isso não passa simplesmente por um processo de autorização, mas passa por todo um processo educacional, mas a gente vai conversar aí ao longo dessa live sobre essa ideia. Tá? E aí o nosso propósito hoje é trabalhar dentro de como a liderança trabalha a motivação, mas agora como a motivação chega até cada um de nós. Então, veja, o líder tem o seu desejo, a empresa precisa que esse processo aconteça. Agora, como que cada um de nós recebemos essa capacidade, essa luz, esse espírito chama como você quiser, que é motivado, que é dentro de você, por isso que não existe eu motivar você, o líder motivar você. Nós podemos trazer informações, buscar, levar o conhecimento, provocar você, mas quem constrói a sua automotivação é você. A gente já falou sobre isso, que é a motivação intrínseca. Então, nós precisamos avaliar por que as pessoas estão tão desmotivadas. Por que as pessoas, às vezes, nós vemos assim, pessoas jovens, já tão desmotivadas. E em contrapartida, como que a gente vê pessoas que vivem situações tão adversas, tão complexas, tão motivadas, que chega até dar uma crise na gente, mas como ela consegue viver tudo isso e continuar sendo assim, tão maravilhosa? Como é que esse cara conseguiu? Apesar de toda a diversidade que ele estava vivendo, pensar não nele, mas pensar lá no outro que estava esperando, precisando do serviço, do trabalho dele. Então, o que é essa resignação, essa capacidade que nós temos de ver as coisas dessa maneira? E aí nós, Glória, fomos pesquisar quais são as 10 profissões que os jovens querem ter. Sonham. Sonho de consumo. Sonho de consumo da galera. Né? O que eles estão... Foi uma pesquisa com 600 mil jovens feita em 79 países. Olha as profissões que esse povo quer. Glória, galera que está aí, povo, fala para nós. O que vocês acham? Qual é a primeira profissão que os jovens hoje querem ser, querem ter, querem construir? Vai lá, dá as opiniões de vocês aí para nós.
para vocês verem o susto que vocês vão tomar. A gente imagina o quê, hein? Vai lá, galera. Vamos lá. Quem se arrisca aí com o primeiro palpite? Quem que você acha aí? Quem que vocês acham? Quem você acha, Glória? Cris, Gil Buena, Vânia, vamos lá. Qual é a primeira? As três. Ser contador. Ser contador. Jogador de Jogador de videogame. Jogador de videogame. Então, quando a gente para pensar. Jogador de futebol. Um disse que é jogador de futebol, a Lu disse de videogame. Videogame também está em alta para os jovens, viu? Então a gente pensa que é essas profissões, não é verdade? Porque a gente vê esses meninos, digital influencer. Digital influencer. Ser um digital. Da digital também. Hoje também está forte essa parte. E é sobre isso que a gente quer falar, sabe? Por que as pessoas, elas são levadas pela sociedade para criar essa ilusão de profissões que ganham tanto dinheiro, que dá visibilidade, que virá celebridade, é o sonho de consumo das meninas é ser modelo, atriz, um dos meninos é ser jogador de futebol, ganhar dinheiro fácil. O que está por trás? O que está por trás desse conceito é ganhar dinheiro, muito dinheiro, ganhar dinheiro fácil e, além de tudo, e ainda ser reconhecido, ter celebridade, ser um fenômeno. E em pouquíssimo tempo, né, também, né? Isso também. Isso. Tudo isso em pouquíssimo tempo. Tudo fogo de palha. Vocês já viram a palha quando queima? Ela queima, faz um fogão, mas logo em seguida passa, vai embora. Então, meninos e meninas, você sabe que eu também me assustei quando eu fui atrás dessa pesquisa hoje e entrei em contato com esses jovens, eles não querem nada disso. Eles querem o quê? Contador? Isso, eles querem, olha só, as 10 primeiras profissões, sem dividir gênero, sem dividir meninos e meninas, em geral. Olha lá. Engenheiro, administrador de empresa, médicos, profissionais da tecnologia, da TI, da tecnologia da informação. Certo. Atleta. Onde é que está o atleta aqui, ó? Em quinto lugar. Quinto lugar. Gente, em sexto lugar, você não acredita? Professor. Em sétimo, policial. Mecânico de veículos. Advogado e arquiteto. Não tem contador? Não pode. Mas tem administrador de empresa. Tem administrador. Vou refazer, a contador vai refazer uma pesquisa. Não pode. Então, veja, mas a gente pensa o quê? Que essa moçada, elas estão na onda, na crista da onda do que a sociedade joga na cabeça deles. E a pesquisa está mostrando que não. São profissões tradicionais, são profissões clássicas aí, são profissões que exigem o quê? Que depois o Rui vai falar daqui a pouco. Uma contradição. Conhecimento. Estudo, Glória. Estudo. Né? Então, assim, nós estamos trazendo hoje, para falar de motivação, o aspecto do como a sociedade constrói a nossa automotivação. E depois, no final, eu vou concluir a minha fala mostrando que existe o quê? Não é o que se constrói, é o que nós queremos como propósito e missão. O que a gente quer? Como que a gente escolhe aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente deseja fazer, gosta de fazer e ainda ganha dinheiro para fazer? Olha que show de bola! Eu gosto, eu amo, eu faço por prazer e alegria, ganho dinheiro com isso e ainda transformo o mundo. Exatamente. Perfeito. 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 E eu vou mostrar, Glória, eu descobri uma coisa, aliás, eu já venho pesquisando essa técnica e eu vou apresentar para vocês hoje. Portanto, hashtag fica a dica e fica aí também. Fica a dica e fica aí. Nos acompanha até o final. É maravilhoso isso, e isso mostra que a sociedade, né, antigamente, assim, até poucos anos atrás,
eram exatamente essas profissões que mencionaram aí, né? Futebol, modelo, etc e tal, né? Realmente isso. Mas sendo que eu acredito assim, essa nova geração, né? Geração Y e Z, eles estão vindo com uma mentalidade muito mais aprimorada do que a anterior. Então, assim, mesmo que tenha influências nessa parte da mídia para as coisas fúteis, eles estão sendo mais seletivos. Cabeça. Eles estão sendo mais cabeça e estão começando a rejeitar diversas situações e sair até do caminho da boiada, né? Estão realmente chutando balde e seguindo sua própria trajetória, no que eles acreditam, né? Eles estão quebrando exatamente barreiras, quebrando os paradigmas e mostrando que mesmo sendo jovem, ele pode transformar e sim, tem que transformar para melhor a sociedade, né? Então, eles começam a entender esses processos e é por isso que essa surpresa enorme que você apresentou agora das profissões, né? Porque são profissões que realmente exigem muito conhecimento, né? Em grande sua maioria, e de grandes, assim, detalhamentos para estudar, tempo, né? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, né? Ser um engenheiro, ter essas profissões, requer tempo, dedicação e estudo. Então, isso é maravilhoso. Essa pesquisa realmente é fabulosa nesse sentido, porque mostra, e mesmo a gente um pouco descrente de uma parte da população de jovens, né, que foram realmente, que estão aquele no mimimi, né, aquele negócio que, sem querer trabalhar, sem querer fazer nada, mas tem outra parte que está buscando melhorias, né? Hoje a gente vê em grandes empresas, grandes diretores, uma pessoa jovem, e ver uma pessoa também de idade juntos, trabalhando né, em comum, ou seja, a experiência de uma pessoa já idosa, já não sei quantos anos de estrada naquela empresa, e com a junção de um jovem altamente em evolução, né, trazendo dados, trazendo a parte emotiva, trazendo tudo, todo o contexto. Então, isso é o que a gente vai mais presenciar. Muitas vezes é o que vai estar nas grandes empresas, são jovens sendo chefe de pessoas bem mais adultas. Isso. Né? E é onde também a parte dos gestores acima tem que ter esse entendimento para que não haja esses conflitos, né? Porque o pensamento vai começar a entrar em choque. Em choque, Isso mesmo. Deixa eu só passar uma informação. Então, alguém perguntou as informações da pesquisa. Então, foi uma pesquisa que foi realizada pela OCDEs, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o relatório dessa pesquisa, essa pesquisa foi apresentada no Fórum Econômico Mundial. Ela foi realizada em 79 países, inclusive o Brasil. E atingiu, e foram entrevistados 600 mil jovens, na faixa aí dos jovens mesmo, de definição de carreira, na fase de definição de vestibulares e tal, em torno de 15, 18 anos ali, que foi a faixa onde foi realizada a pesquisa. E, para fechar ela, olha só que interessante, os meninos, os homens, aí a pesquisa dividiu em gênero. Os meninos, a preferência deles é engenheiro, administrador, médico, advogado, professor de educação física, arquiteto, mecânico automobilístico, profissional da TI, né, de tecnologia da informação, e a área de comunicação. Mas olha as meninas, as mulheres. Médica, advogada, pedagoga, professora e enfermeira, psicóloga, administradora, jornalista, secretária e cabeleireira. Bem interessante, bem diversificado. Bem diversificado. Porém, com muitas profissões ainda consideradas classicamente como coisa de menina, de mulher. Coisas da área do servir, da área do atender, da área do atendimento, do cuidado com as pessoas. Então, aí cabe um alerta também para nós. Como nós continuamos
educando meninos para uma área e meninas para outras áreas, tipicamente, de uma forma estereotipada do que é ser menino e do que é ser menina. Uhum. Mas aí entra, nessa questão também, o aspecto da educação. Como que esses meninos e essas meninas são educados para a sua motivação? Como que elas estão chegando a essa conclusão de que eles querem ser esses profissionais? De onde estão vindo essas referências? Essas influências. Seja lá o do blogueiro, seja lá do arquiteto, não importa a opção. Mas de onde está vindo essa relação? Do que eu gosto de fazer, do que eu posso fazer, com aquilo que eu posso ganhar, que eu posso ser remunerada para fazer. E aí, nós fomos pesquisar na educação. E aí o Rui vai falar para nós sobre isso. Pois não, Rui, pode falar. Então, aí conversando assim, pesquisando um pouco sobre essa questão da motivação, primeiramente a gente entende assim, que a motivação, primeiramente, ela começa na família, né? Com o pai, com a mãe, ou com quem são os genitores dessa criança, desse jovem, né? Então, por exemplo, em casa, agora nós estamos aí num processo de distanciamento, isolamento. Até que ponto, né, as crianças, elas são incentivadas, os adolescentes, os jovens, eles são incentivados a, por exemplo, dividir as tarefas de casa. E quando faz uma tarefa, quando faz uma atividade, se há alguma forma de elogio, se há alguma forma de acompanhamento, e até mesmo de ensinar essa criança a realizar essa atividade. Se motivar. Se motivar ela para ela fazer aquela atividade. Não como uma obrigação, como o autoritarismo, não nesse sentido, mas no sentido de colocar ela para dizer o seguinte: olha, você faz parte dessa casa, você faz parte dessa família. E dividir as tarefas, fazer as tarefas juntos, é uma forma de você se encontrar, né? Nós estávamos conversando agora há pouco aqui com o nosso filho, né? E a gente a Shirley colocou uma pergunta bem interessante, né? Achei interessante você colocar, Shirley. Porque... eu perguntei para ele assim, você sabe, ele tem alguns conceitos, ele tem 11 anos, e ele tem alguns conceitos, algumas percepções intelectual, alguns conhecimentos que são até além da perspectiva pela idade dele. Agora, nós descobrimos durante essa pandemia que ele não sabia segurar uma vassoura para varrer a casa. E aí eu perguntei para ele, como é que você quer ser uma pessoa com tanta informação, com tanto conhecimento, se você não vai saber varrer a sua casa? E se você precisar fazer um intercâmbio? Se você precisar ir morar fora para fazer uma faculdade fora de nós aqui, de perto de nós, você vai morrer de fome? Você vai ser uma pessoa inteligente, uma pessoa conceituada, uma pessoa intelectual, mas não sabe fritar um ovo? Como que fica isso? Aí ele falou assim, é verdade, né, mamãe? Como é mesmo que pega mesmo a vassoura e varre a casa? Aí ele foi pegar e aprender o movimento de como segurar uma vassoura e varrer uma casa. Outra, esses conhecimentos, nós só temos a possibilidade de fazer eles quando nós estamos com os nossos filhos. Então é um grande momento que está acontecendo para a gente desenvolver o princípio da motivação a partir de atividades muito simples. Porque senão eles entendem que fritar um ovo, varrer uma casa, arrumar a sua cama, isso não são tarefas importantes. Quando ele vai para o mundo do trabalho, ele vai sentir que a motivação dele é para fazer aquela função na qual ele foi contratado. Se alguém pede para ele, você pode fazer um serviço que dentro da função dele é inferior... porque a gente classifica, né, Glória? Exatamente. Essas são atividades de primeira categoria. Essas são atividades de segunda categoria. Essas são minhas atividades, são minhas funções. Limpar o chão, servir cafezinho, não é minha função. Não é minha responsabilidade. E onde está escrito que existe uma função maior, melhor ou menor do que a outra? Só são tarefas diferentes que, se fizer falta no dia, na empresa, é que nós vamos dar conta do quanto é importante. Quem é que dentro da empresa já não fez a seguinte pergunta? Por que o cafezinho não chegou ainda? Dona Maria faltou hoje. Exatamente, tem que ir lá e fazer acontecer. Eu acho que assim,
a empresa em si, ela tem que criar essa rotatividade. Tem que cada um, Sim. todos ao mesmo tempo, participar. Deixar aquele ambiente, e é isso cabe também a liderança e cabe até a parte motivacional. A partir do momento que o líder dá autonomia e cria esse correlacionamento com seus funcionários, com seus colaboradores, e faz com que cada um seja corresponsável por aquele setor. Para aquele setor estar cada vez mais harmonioso, estar limpo, estar aconchegante, né? E organizado, isso que é importante. Então, assim, chega a um ponto que o colaborador não precisa nem mais o líder dizer, ó, faz ali, limpa aqui, apanha um lixo que caiu, etc e tal. Cada um vai fazer a sua parte, seu papel. E isso é um processo motivacional e ambos entendem que todo mundo ali em conjunto é uma equipe e que cada um faz a sua parte, fica um ambiente mais harmonioso e mais eficaz para todos, né? Sim. Isso mesmo. E uma outra coisa que a gente, conversando hoje, também nós percebemos, assim, essa situação que nós estamos vivendo de distanciamento e isolamento, para quem, logicamente, tem condições de fazer o trabalho de home office, nós estamos tendo muito mais tempo de convivência em casa agora, e aí possibilidade, inclusive, de aprender mais sobre nós mesmos do que antes. E por que isso é importante? Voltando à história do cafezinho, talvez as pessoas vão perceber a importância da Dona Maria do cafezinho só o dia que ela falta porque não tem cafezinho. Ou até perceber a presença dela no espaço. Né? O quanto é gostoso o café dela! Alguém já elogiou? Ó, deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem um colega lá da década de 80, aí, o famoso Tiquinho, o Paulo Roberto, que a gente reencontrou aí, por meio das redes sociais também. Né? Um abraço para você, Tiquinho, né? Um colega nosso. Então, esse momento de convivência... Rui, com licença. É que ele perguntou se essas nossas lives se ficam disponíveis depois, ficam gravadas. Aí sim, ficam gravadas nas nossas redes sociais, né, no Instagram da Contract Contábil, também no Instagram da Intrepids também fica, né, no YouTube também, fica totalmente disponível. Tá bom, obrigado, Glória. Então, assim, esse momento que nós estamos tendo de convivência e de aprendizado, né, é muito rico, por quê? Porque quando nós vamos depois para o mundo público, né, para o mundo do trabalho, e mesmo para a escola, que vem antes ainda do mundo do trabalho para esses jovens, para essas crianças, essa necessidade de você aprender a dividir as tarefas, a reconhecer a importância do outro, vai fazer a diferença no momento em que você estiver na escola e que você estiver no mundo do trabalho. Tá? Porque, vamos pensar assim na escola. Tá? Eu sou professor há 30 anos, né? Talvez tenha mais alguém aí acompanhando, né, a gente na live que seja também professor. Né? Mas os alunos, quando entram numa sala de aula, eles recebem a sala, as carteiras todas organizadas e a sala limpa. Né? Quando eles deixam essa sala, e isso em todas as escolas. Né? As carteiras, elas estão... Exatamente. Né? Mas aí vamos pensar assim, o que é ensinado para esse jovem, para essa criança, a partir de casa, de como ele tem que se comportar naquele espaço ali? Qual é a motivação, qual é a provocação, ou qual é a cobrança, digamos assim, de que não é necessário você jogar o papel onde você está, porque tem um espaço determinado. Né? E isso todo é um processo de aprendizado. E aí na escola, às vezes, né, nós professores também acabamos negligenciando também esse trabalho, e às vezes cobramos e às vezes não cobramos, né? No sentido de dizer o seguinte, olha, você encontrou, e isso vale também para o espaço da empresa depois, porque nesse momento você está aprendendo. Aquilo que você aprendeu na família, aquilo que você aprendeu na escola, é como você vai ser na sociedade e no mundo do trabalho. Tá? Que é, por exemplo, chegou num lugar que está organizado, fez o seu estudo, fez o seu trabalho, deixa organizado. E isso é motivação. Isso está interno. Isso é um motivo. Por que eu tenho que ter um motivo de colocar o papel no lugar certo, de tirou, a gente devolve, de pegou, a gente tem que entregar. Se recebeu, muito obrigada, agradeça. Isso se estende quando a pessoa começa a ter essa educação, começa a ter esse processo de integração
com um todo e essa motivação, ele leva isso para todos os lugares que ele se encontra, por exemplo, no restaurante, né? Ele pega aquela bandeja, ele leva, deixa no local lá para fazer o recolhimento, não deixa ali na mesa largado as coisas. Quando se levanta, já pega a cadeira, já encosta, já se levantou, já encosta a cadeira naquela mesa lá para deixar pronta para outra pessoa usar, né? Exatamente. Então, tudo isso é uma corrente que vai puxando ao longo da vida da pessoa, né? Ela sai seguindo de forma bem constante. Isso mesmo. Isso envolve a nossa motivação. E olha onde que essa motivação vai cair. Quando uma empresa promove um treinamento, porque ali naquele treinamento ela quer falar, ela quer que as pessoas adquiram determinado conhecimento, nós vamos ver pessoas que, sabendo os seus reais objetivos pessoais, a sua missão, o seu propósito, ela vai entender que aquele treinamento... Vamos começar até pelo pai e a mãe. Aquela conversa do pai e a mãe que ensina o filho, que orienta e que busca, para ele vai... Nossa, meu pai e minha mãe está me orientando, isso é muito importante, está me orientando a que eu seja uma pessoa melhor. Ela já está entendendo porque não vai ser aquele pai, aquela visão de filho, mas o pai sempre pega no meu pé. Ai, mas a mãe me enche muito o saco. Ai, não sei o que, eu sou obrigada a trabalhar. Gente, olha só, eu já ouvi de famílias, em palestras, que não obrigam o filho a fazer trabalho em casa porque tem medo do conselho tutelar da criança e do adolescente. É o que mais tem. Desculpa esfarrapada para você não dar disciplina, para você não ensinar teu filho a ter responsabilidade com as coisas dele desde cedo, inclusive dentro de casa. Exatamente, sabe? Principalmente dentro de casa. Nenhum momento o conselho tutelar está dizendo como eu tenho que educar meu filho. O conselho tutelar protege a criança de agressões, de violência, mas principalmente me obriga, porque vai cobrar de mim se por acaso alguma coisa não der certo com esse ser humano. É responsabilidade nossa criar essa motivação para que essa criança... Aí quando ela vai para a escola, se ela sabe a noção, ela adquiriu a noção e tem um motivo interno de saber que o papel não é jogado ali, que não vai pegar os chicletes de dentro da boca e tascar na carteira, porque aquilo é nojento, aquilo prejudica o lugar onde ela está. Ela não vai fazer depreciar o patrimônio que é dela e que ela tem que cuidar. Ela não vai desobedecer ou não vai entrar em confronto com os professores porque está dando regras e está dando disciplina, porque ela já tem essa noção do que são regras, do que são disciplinas, do que são limites. Ela sabe cumprimentar, ela sabe agradecer, ela sabe pegar um objeto e devolver, porque já tem essa base. Agora pensa. Agora ela vai para a empresa. Ela vai interagir com as pessoas dentro dessa empresa. Ela vai cuidar desse patrimônio, porque ela não pensa que aquele patrimônio é da empresa, não é dela. Aquilo é dela. Ela não vai pegar o papel sulfite sem pedir permissão para levar embora, porque ela sabe que aquele material não pertence a ela. E se é dela, é para usar no trabalho. Não é para fazer um uso pessoal e indevido do material que a empresa fornece. Olha, Glória, isso tudo é motivação. É motivo para uma ação. Então, quando nós estamos pensando nos treinamentos, quando nós estamos pensando no processo de educação, como professores, como mãe, como pai, nós temos que estar pensando nesse amplo espectro de como nós queremos uma nova sociedade. Uma nova forma de visão, uma nova forma de homem, de mulher, de ser humano, que está integrado com os seus desejos, com os seus propósitos, sua missão. E aí, Glória, eu não vou fazer isso porque é bonito, porque a sociedade quer que eu faça. Exatamente. Eu vou fazer isso porque me dá prazer, me dá alegria, porque é gostoso viver desta maneira. Isso se chama motivação, motivo-pação. Eu, quando trabalhava aqui na empresa, até me lembrando dessas partes que você está falando, é bem interessante que o diretor da empresa, o diretor financeiro da empresa, ele entrou, já um senhor, né, que eu adoro até hoje, e ele observou a sala e tinha um clipezinho no chão.
Aí ele veio, aproximou, aí eu estava no setor financeiro, aí com todo o pessoal trabalhando junto, todo mundo lá, bem focado. Aí ele simplesmente se abaixa e pega esse clipezinho no chão e coloca assim na minha mesa, porque eu era gestora da empresa, aí ele coloca assim na minha mesa. Aí eu faço, muito obrigada que você pegou. Aí ele fez, Glória, um clipe no chão, você sabe o que significa isso? Aí eu fiz, não, sinceramente não. Aí ele fez, olha, já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que se perde não sei quantos milhões de clipes, vai para o lixo. E isso representa X, aí começou a dizer todos os cálculos, X valor no ano, X valor daqui a 5 anos, 10 anos e etc. Então, quando você vê um clipe no chão, pegue, dê o exemplo e faça isso, que toda a sua equipe também vai compartilhar dessa sua atitude. E valorize. Então, aqui, para mim, eu fiz, caramba, tá certo, né? Assim, agradeci pelo conhecimento extraordinário que ele passou, e a partir dali eu disse, não, até aquelas ligazinhas, né, que caíam no chão, alguma coisa, e eu comecei a fazer isso, e quando eu percebi, toda a minha equipe, né, de 40 funcionários, tinha esse entendimento, sem eu nem precisar questionar. Eu simplesmente pegava e colocava na mesa de outra pessoa, ou seja, passei adiante aquele conhecimento. E assim, os demais começaram a fazer essa corrente, né? Começaram também a fazer, e o que acontece? Começou todo mundo a economizar nesse sentido. Se a gente está economizando, então vamos economizar na água, na luz, no telefone, né? Vamos fazer uma roda-vida de tudo, né, da empresa, em prol de um conjunto. Se a empresa economiza, os funcionários permanecem na empresa e conseguimos fazer uma ação de motivacional, uma festa no dia do primeiro dia do trabalhador, como a gente sempre fazia. A gente criou o sistema de reciclar, né? Pegar aquelas caixas que sempre chegava, porque era uma empresa, uma loja, então a gente pegou aquelas caixas e vendia, e aquele valorzinho que a gente recebia das vendas, a gente fazia um caixa 2, que é justamente o caixa 2 positivo, né? Aí fazia o caixa 2 para justamente no final do ano, ou no 1º de maio, fazer uma festa para todos os colaboradores. E dar uma cesta, dar um presente para as crianças e tudo. E aquilo foi maravilhoso assim na empresa, e existem várias maneiras de o líder motivar a tua equipe, né? Mas para isso, realmente, ele precisa, o primeiro passo, conhecer a equipe. E como é que ele conhece a equipe? Né? Uma das maneiras é conhecer, conversar, dar oportunidade de o colaborador falar, explicar, dizer quais são as suas histórias, de como ele veio, quais são as suas perspectivas para o futuro, quais são os seus sonhos, porque a partir daí, o líder ele consegue mapear, né, as competências de cada um. Sim. E a partir do momento que ele souber mapear essas qualidades, essas competências dos seus colaboradores, ele vai saber exatamente como motivar a equipe. Sim. Isso mesmo. Isso que você falou, Glória, da história do clipe, a gente pode pensar assim, poxa, mas que pessoa mais mesquinha, né? O que custa um clipe? 1 centavo? Mas eu participei de uma palestra o ano passado, e o rapaz trouxe uma dinâmica que ele trabalhou com a gente, e trabalhou a seguinte ideia: nós não tropeçamos em montanha, nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas. São as pedras pequenas que podem nos derrubar. Né? E, assim, parece assim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista monetário, é uma coisa, é um valor talvez insignificante, mas na hora que você começa, que nem você falou, que você começa a somar essas pequeninas coisas, você vai ver que no final o volume é muito grande e a gente não sabe às vezes por que está se perdendo. E isso vale tanto para a situação de um objeto, de uma coisa, de um material, como também às vezes no próprio comportamento nosso do dia a dia. Às vezes, por exemplo, você chega na empresa, né? Você chega na escola, você chega em casa, ou você chega na panificadora, no mercado e assim por diante, e você entra com a cara amarrada e sai com a cara emburrada. Quer dizer, o que custa você falar bom dia para quem está te atendendo? Ou com quem você vai trabalhar, né? Não é uma coisa, um gesto grandioso, mas é uma coisa pequena, mas que vai fazer a diferença e faz a diferença, né, no dia a dia, nas relações pessoais, interpessoais, do grupo que está ali convivendo, né?
E veja como isso tudo é motivacional. A empresa promove um treinamento, às vezes até com pouco recurso, chama a pessoa, faz um treinamento ali, e as pessoas, na hora do trabalho, recebendo o treinamento de graça, não, né? Mas ali, tá no local do trabalho. Recebe esse treinamento e vai ainda de cara feia, cara fechada, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer o treinamento. Então, quando a gente tem a motivação interna, eu não vou fazer o treinamento porque o chefe me mandou. Eu vou fazer o treinamento porque eu vou aprender, eu vou desenvolver. A gente tem uma gratidão por aquilo. E a gente vê exatamente nos treinamentos, nas consultorias de coach, aquelas pessoas que querem desenvolver. Quando você vai ser mandado embora, a empresa, o RH, não vai chegar para você e dizer o seguinte: devolve todo o recurso que eu investi em você para a sua capacitação, para a sua formação. Esse é um conhecimento que vai embora com você. Vai embora, exatamente. É um investimento. Assim como o aluno dentro de uma sala de aula, o professor vai, prepara uma aula, incentiva o aluno, cria um clima lá, porque está motivado com aquela turma. Chega o aluno e pergunta o quê? Mas vai valer nota? Porque se não valer nota, eu não vou fazer. Eu não vou para copiar? É de matar! É de matar. Então, assim, a gente tem que estar preparado que a nossa motivação, que o nosso... Eu vou falar uma palavrinha daqui a pouco, estou quase querendo... Ela está querendo sair, assim, sabe, Glória? Mas eu vou ter que falar, porque nossa hora está acabando. Pode falar. Está permitido. Então tá. A palavrinha é Ikigai. Alguém já ouviu falar nessa palavrinha Ikigai? Não. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, objetivo, prazer em viver, força e motriz para viver. Todos nós temos Ikigai, vocês só não sabiam o nome. Todo mundo tem seu Ikigai. E para a gente descobrir, eu preparei uma dinâmica aqui para a gente descobrir qual é o teu Ikigai. Então, o Ikigai, foi feita uma pesquisa numa ilha lá no Japão. Essa ilha, começaram a perceber que nessa ilha as pessoas tinham muita longevidade. Glória, todos passavam dos 100. E passavam dos 100, o nome da ilha é Okinawa. E nessa ilha, começaram a pesquisar o que esse povo tem, o que esse povo faz. O que esses velhinhos tudo faz aí. Eles têm qualidade de vida, eles comiam bem, eles faziam atividade física. E tinha uma coisa que durante a pesquisa descobriram. Eles tinham um ideal de vida. Eles tinham um propósito. Eles tinham um Ikigai. E aí começaram a pesquisar, Glória. Não, nós vamos ter que descobrir o que é que essa filosofia de vida aí, esse sentido da vida é importante para as pessoas. E aí eu trouxe para vocês aqui, simbolicamente, representando como definir o seu Ikigai. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, eu quero que vocês respondam aí para nós. Qual é o problema que você resolve na vida dos outros? Não Responda que cria, essa pergunta. não o problema que cria, que resolve. Você sabe qual é o problema que você resolve? Glória, qual é o problema que você resolve? Você resolve o problema, Glória, que eu não quero nem estar perto dele. Problema financeiro contábil das empresas, para elas se manter vivas. Né? Então, assim, Glória, primeira coisa para você descobrir seu Ikigai, você ama o que você faz? Amo demais. Eu jamais faria o que a Glória faz. Jamais. Porque eu amo outra coisa. Meu Ikigai é outro. É diferente do da Glória. Eu amo falar em público, eu amo desenvolver as pessoas no que tange a questão da sua formação, do seu desenvolvimento pessoal. Eu amo chegar para as pessoas e dizer para elas que elas podem ter alternativas. Eu sei onde eu devo resolver o problema das pessoas. A Glória sabe e o Rui sabe. Vocês que estão nos ouvindo, vocês sabem qual é o problema que você resolve? Então você tem que amar isso que você faz. Depois, nós precisamos... eu amo fazer o que eu faço, mas eu não sei fazer. Não resolve nada do seu Ikigai. Além de amar, você tem que ter capacidade, competência.
aprender, desenvolver técnicas, recursos, saber como você vai... Saber como fazer. Como fazer. Olha que interessante agora. Eu amo o que eu faço, eu sei fazer, eu tenho competência para fazer, e além de tudo ainda me pagam para fazer isso. Perfeito. Eu amo o que eu faço, eu sei fazer e me pagam para isso. Caraca, Glória, como que nós vamos pensar em segunda-feira, Glória? Como que nós vamos pensar em que domingo vai acabar a minha paz e meu sossego? Não. Como que a gente vai pensar? Como que a gente vai ficar pensando em pandemia? A gente tem mais aqui o quê? Correr atrás das coisas. Correr atrás, exatamente. Isso. Já sabe o caminho das pedras, já sabe o que ama, já sabe suas competências. Ou seja, isso na realidade é um autoconhecimento, né? Isso. Você tem esse autoconhecimento, aí você vai embora. Então, eu faço o que eu amo, eu sei o que eu faço, e por isso que quando você descobre que você sabe fazer, você ama mais ainda. E ainda ganho. E ainda sou remunerada por isso. Quando eu falo nessa palestra, o nome dessa palestra é Qual é o seu Ikigai? Quando eu chego nessa hora e falo assim, qual é o problema que você resolve na vida das pessoas? Você ama aquilo que você resolve? As pessoas dizem assim, não. Ela não está vivendo o Ikigai dela. E ela precisa descobrir. Pela obrigação ou pela parte financeira apenas? Mas não tem amor. Não tem amor. Então não é Ikigai. E aí, se você faz o que você ama, se você sabe fazer, é bom no que faz, e ainda é remunerado justamente, dignamente pelo que você faz, você já está pronto para viver a última categoria do seu Ikigai. Você pode transformar o mundo com esse trabalho. Exatamente. Isso faz a diferença para o mundo. E esse é o propósito da Contrec com a Intrepids. Essa junção, essa união. Nós entendemos, amamos o que fazemos, trocamos nossos conhecimentos em ambas as partes e vamos transformar, nem que seja uma pessoa, a gente está transformando, está fazendo ela melhor. Sabe por quê? Porque a gente não fica pensando assim, mas assim, nós vamos fazer a live. Mas vão ganhar nada com isso? Como a gente não está ganhando, Glória? Nós já estamos ganhando. Nós já temos conhecimento para escrever um livro. Nós já temos conhecimento. Enquanto nós falávamos há 2 meses atrás os conteúdos, as pesquisas, que hoje a gente está vendo as pessoas falar, a gente olha e fala assim, nós já falamos disso. Nós já sabíamos disso. Eu já sabia. Nós já estávamos mudando. Nós já estávamos mudando. Nós já estávamos mudando o mundo. Nós já sabíamos. Então, quer dizer, tem algum preço, algum valor monetário que paga esse prazer e essa alegria? Isso é o nosso Ikigai. Isso é viver o nosso Ikigai. Aí você estuda, aí você lê, aí você acorda de madrugada para fazer suas coisas e com o maior prazer do mundo. Com o maior prazer, exatamente. Como as pessoas fazem, Glória, mas você não dorme, você não cansa. Eu fiz cansamento e cansa. Mas eu amo o que eu estou aqui fazendo, então vamos embora. Então, a gente da manhã e vai, quando eu vejo, poxa, vai dar 1 hora, quase 24 horas aqui no computador trabalhando e nem sinto. Agora, se você faz alguma coisa que não é o seu Ikigai, né? Aí sim, fica um tormento. Aí não tem motivação. Aí vira tormento. Exatamente. E eu vou propor para vocês uma coisa, Glória, vou propor para você também. Vamos um dia montar uma live para a gente ensinar como as pessoas descobrem o seu Ikigai. Faltam 27 segundos. 7 segundos. Então, para fazer boa noite. Depois a gente conversa sobre isso. Continua. Boa noite. Foi um prazer. A todos que participaram. Beijão, Rui. Beijão, Cirlei. Beijo, povo. Beijo, Glória. Obrigada. Viva o seu Ikigai. Amei, amei, amei. Obrigadão mesmo. Que Deus abençoe sempre. Beijo. Obrigada.